Olá a todos e a todas. Eu vou falar um pouco sobre a técnica presente nas obras audiovisuais e a fragilidade das mídias digitais. Então, para iniciar, eu quero dizer que as obras audiovisuais, além de abrigar as memórias, os costumes e as tradições, elas trazem também uma técnica, o modo de fazer de um artista, de uma época, de uma região. Então, é muito importante que a gente preserve essas obras. Para exemplificar isso, eu vou falar da primeira animação do mundo, que é Humorous Faces of Funny Faces, traduzindo para o português Fases Cômicas de Faces Engraçadas. Essa obra é do James Stuart Blackton. Em alguns trechos da animação, a gente vê a técnica frame a frame, que é a técnica da animação tradicional. O que é a técnica frame a frame? O artista desenha um cenário, um objeto ou algo do tipo e aí fotografa. Depois ele faz um novo desenho, modificando alguma coisa, fotografa novamente e assim por diante. E aí, dependendo da taxa de quadros por segundo, se é 12, 16, 24, 30, a cada, vamos dizer que 24 quadros por segundo, ele tem 1 segundo de animação. Então, ele fazendo esses desenhos com leves modificações de um para o outro, ele vai criar essa ilusão do movimento. No filme Humorous Faces of Funny Faces, o James Stuart Blackton usa isso, essa animação frame a frame. Em outro momento do mesmo filme, ele usa a animação com recorte de papelão. Então ele desenha lá um personagem. Se vocês quiserem, vocês conseguem assistir isso no YouTube. É só colocar o nome o título da obra, né, e o ano. Em um dos momentos lá tem um palhaço que o artista ele fez como se fosse um esqueleto desse personagem com recorte de papelão. Então, ao invés de ter que redesenhar um personagem em cada quadro, em cada frame, ele pegou e só modificou esse recorte de papelão. Então isso fez com que ele fizesse mais rápido essa animação. Então aí, né, nesse exemplo, a gente tem nesse produto audiovisual, nesse filme de animação, as duas técnicas empregadas pelo artista. Se a gente pegar um filme de live action, a gente vai conseguir ver essa técnica através da fotografia, da montagem, da sonorização, então de outros aspectos técnicos. Um outro exemplo que eu trago aqui é do cinema live action, né? E também aconteceu com o cinema de animação da década de 20, que foi a passagem do cinema silencioso para o cinema sonoro. Um filme que marca essa transição, né, que ficou famoso nessa época, é O Cantor de Jazz. Então no filme a gente consegue ver alguns trechos de sincronia da imagem com a fala. Antes não tinha esse som sincronizado. Então a gente tinha algumas cartelas que indicavam o que estava acontecendo quando necessário, né? Então essa mudança na técnica acabou mudando a forma de fazer o cinema. Outra também que aconteceu no início do cinema, as câmeras eram muito pesadas, então os filmes eram gravados em estúdios. E aí no decorrer dos anos, as câmeras foram ficando mais leves, mais portáteis. Então o cinema começou a ir para as ruas, as locações, né, os locais de filmagens começaram a ser os ambientes externos. Então foi possível fazer cinema fora. E hoje em dia o que acontece? Com a computação gráfica, muitas produtoras fazem filmes utilizando da computação gráfica. Usam os chroma keys, que são aqueles panos verdes para recortar o fundo, e aí recriam os cenários digitalmente. Então essa mudança técnica ela é refletida nas obras. Voltando para a animação, como eu falei para vocês, essa obra de 1916 ela pode ser vista no YouTube. A primeira animação brasileira, O Kaiser, de 1917, ela foi feita pelo Álvaro Marins. E dela não sobrou nada, só uma foto. Então a gente não consegue assistir ao filme hoje em dia. Em 2013, pouco tempo atrás, né, um grupo de brasileiros se juntou para fazer uma animação
a partir dessa foto que sobrou do Kaiser, de O Kaiser. Então essa última obra chama Reanimando o Kaiser, que é de 2013. Então nela 8 animadores brasileiros, eles partiram desse desenho que sobrou de O Kaiser e fizeram essa animação com 8 técnicas diferentes. Então as técnicas empregadas nessa única animação foi a animação 2D tradicional, animação vetorial, stop motion, animação em papel sulfite, metalinguagem 2D, pixelation, animação em película e light paint. Então essa obra de 2013, por ser atual e por ser a técnica que a gente tem hoje em dia, né, o conjunto de técnicas, talvez não se dê tanta importância para a preservação da obra, mas ela daqui 20, 50, 100, 200 anos vai ser um material riquíssimo para quem quiser estudar o modo de fazer do Brasil hoje em dia, né? Ou então o modo de fazer desses artistas que participaram dessa produção. Voltando para a década de 1930, então o Álvaro Marins, eu vou citar aqui o Antônio Moreno, ele fala o seguinte: por volta de 1930, ainda trabalhando em publicidade, Sete, que é o Álvaro Marins que fez o Kaiser, né? Em suas declarações numa reportagem da revista Cinearte, advertia o fator da qualidade, que só era possível com um bom financiamento e material adequado para a realização de um filme animado, coisa que já acontecia entre os americanos e que aqui, mesmo as informações técnicas demoravam muito a chegar. Então a gente tinha essa dificuldade, né, de não ter apoio financeiro, de não ter o material adequado, e de não ter também conhecimento da técnica. Em meio a toda essa dificuldade, mesmo assim, em 1939, Sá, um cartunista cearense, do Nordeste do Brasil, ele fez a animação As Aventuras de Virgulino, sozinho. E esse filme seria exibido para o Walt Disney, que estava para visitar o Brasil. Só que o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas, ele proibiu essa exibição porque ele considerou o filme de baixa qualidade. Então o que o Luiz Sá fez? Ele pegou e vendeu o filme para uma loja de projetores, uma loja que vendia projetores. E essa loja, né, para cada comprador, cada pessoa que comprasse um projetor, recebia como brinde um trecho desse filme. Por sorte, a gente consegue ver trechos dessa animação no YouTube hoje em dia, né? Tá na internet. Outro filme importante para o Brasil é Sinfonia Amazônica, de 1953. Então esse filme, que foi praticamente feito sozinho por Anélio Latin Filho, ele teve alguma dificuldade na hora de lançar o filme como longa-metragem. Então, para aumentar a duração do filme, ele criou uma espécie de making-of, onde ele detalha parte do seu processo de produção, como que ele fez algumas partes do filme, né? Qual que era a sua rotina de trabalho, quais eram as suas escolhas e como que ele enfrentou algumas dificuldades do processo de produção. Então, o material que foi acrescentado, né, para poder aumentar a duração do filme, hoje é um material riquíssimo. A gente consegue entender muita coisa do nosso cinema de animação. Esse filme ele foi restaurado recentemente pela Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é a instituição responsável pela preservação da nossa produção audiovisual. E ela tem o maior acervo da América do Sul, acervo de filmes da América do Sul. Então, ela já passou por várias dificuldades, né? Desde o seu início lá na década de 40. Uma dificuldade, né, que ela enfrentou foram 4 incêndios. Como os materiais, as películas, são altamente inflamáveis e entram em autocombustão, isso acabou acarretando em 4 incêndios e a gente perdeu uma boa parte do nosso acervo, né? Então aí que entra o segundo ponto da minha fala aqui, que é a questão da preservação dessas obras audiovisuais, né? Então a gente pode pensar que hoje em dia, por a gente estar produzindo de forma digital, a gente está mais seguro, né?
a não perder essas obras. Então, eu vejo que da mesma forma que as películas poderiam se queimar, né, poderiam entrar em autocombustão e se perder, as mídias digitais são muito frágeis também, porque um HD interno, um HD externo, ou a própria nuvem, né, armazenar no Dropbox, Google Drive, é uma coisa que a gente não tem controle nas mídias, né? Nesses HDs externos a gente pode armazenar nossa mídia digital e o HD pode parar de funcionar. Já vi acontecer com muitas pessoas. Ou então, se a gente armazena em um CD, a gente usou um codec ali que vai codificar aquele arquivo e depois precisa de um codec para decodificar aquele arquivo. Eu posso usar uma forma de compressão também, que futuramente eu já não consiga abrir aquele arquivo, eu não consigo ter acesso àquele arquivo, porque é uma mídia digital, é uma mídia que não é palpável, né? Então a gente tem que pensar qual que é a melhor forma de a gente armazenar todos esses arquivos. Como eu falei, antigamente as câmeras eram muito pesadas, né, e eram muito difíceis de conseguir uma câmera, de ter acesso, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muitos equipamentos de gravação com muita facilidade, então a gente gera uma quantidade enorme de arquivos. Um tempo atrás a gente era acostumado a fotografar com filmes fotográficos de 12, 24 poses, né? Hoje em dia com o celular a gente consegue tirar 500 fotos e isso ocupar poucos gigas do armazenamento interno do celular. Então a gente gera uma quantidade enorme de arquivo e a gente tem que se preocupar como que a gente está armazenando esses arquivos. Porque às vezes parece que por estar no computador, ou por estar no celular, ou por estar na nuvem está salvo. Mas não está. Então é isso que eu queria trazer aqui para a discussão.